E aí, galerinha? Vamos lá? Aula sobre Segundo Reinado, tá? Período que se estende de 1840 a 1889, tá? Esse período, normalmente, ele é dividido em 3 fases distintas, certo? Consolidação da política interna, de 1840 a 50, com a alternância de partidos liberal e conservador no poder, através do chamado parlamentarismo às avessas, e através da pacificação das últimas rebeliões daquele período, principalmente a Revolta Farroupilha. Correto? Posteriormente, auge econômico, se estende de 1850 até 1870, e, por último, a decadência desse império, a crise desse império, que se estende de 1870 até 89, né, com as consequências da Guerra do Paraguai, processo de transição de mão de obra escrava para assalariada, questão religiosa e o crescimento do movimento republicano. Correto? Vamos analisar, já que dividimos em fases, nessa aula vamos pegar a primeira dessas 3 fases, o processo de consolidação da política interna. Já posso lembrar para vocês, né, que desses tópicos elencados aqui, 6 no total, 3 têm maior peso nas provas: o golpe da maioridade, a revolta praieira e o parlamentarismo às avessas. Tá? Um deles nós já vimos. Né? Por quê? Porque o golpe da maioridade, ao mesmo tempo que marca o início do Segundo Reinado, ele marca também o fim do período regencial. E terminamos a aula anterior falando exatamente dele. Correto? Tá? Então, o golpe da maioridade marca não só a chegada de Pedro II ao poder, como também a formação de um gabinete liberal. Tá? Vocês me desculpem o equívoco aqui, certo? Na verdade, as eleições do cacete, elas ocorreram no final, na verdade, em outubro de 1840. Desculpem, tá? O deslize. Tá certo? Para o que vem a ser essas eleições do cacete? Recebem essa denominação pelo seu caráter violento, fraudulento, onde os membros liberais eles vão exercer de certa, entre aspas, violência, né, coerção para garantir seus interesses, que era, no caso, a permanência no poder, certo? Dom Pedro II, ele nota uma questão. Embora chamassem farinha do mesmo saco esses 2 partidos, mas, na essência, o Partido Conservador ele era mais favorável à centralização política. E o liberal, teoricamente, ele é mais favorável ao federalismo, a uma autonomia local. Então, nesse caso, para a questão pessoal, o interesse pessoal do imperador, era mais interessante estar próximo dos conservadores. Isso faz com que role aqui uma reação conservadora. O que vem a ser isso, Ronaldo? Dom Pedro II, ele na prática acaba anulando os resultados dessas eleições do cacete, destitui o gabinete liberal e forma um governo conservador. Dá um golpe nos golpistas, vamos colocar assim, certo? Essa reação conservadora tem uma reação também. Que reação é essa? Rebeliões liberais, contrárias à aproximação do Pedro II com esses setores conservadores da elite. Tá? E aí que pipocam rebeliões liberais no eixo Rio-São Paulo-Minas, certo? Mas dessas rebeliões, a mais famosa de todas, sem dúvida, é a rebelião ocorrida na província de Pernambuco, a rebelião praieira, certo? Em 1848. Tá? Então, dentro desse caráter de reação dos liberais, né, a chegada dos conservadores ao poder, fica fácil de entender essa revolta praieira. No seu caráter econômico, temos a decadência. Né? Temos a decadência da economia local, principalmente a economia açucareira. Pernambuco, naquele momento, atravessava um período de crise econômica. Né? Os setores populares sofriam os efeitos dessa crise. Setores medianos também. Né? Agora, a questão que pega também é a elite local. Certo? Ela é chamada de praieira porque os liberais locais tinham um jornal que representava seus interesses chamado O Praieiro. Né? E daí vem o nome da rebelião. E é claro que os liberais pernambucanos eles estão incomodados, né, com a ascensão dos conservadores ao poder. Né? Num determinado momento, o Araújo Lima, que vai assumir esse governo conservador, né, ele vai indicar um político conservador para assumir o poder em Pernambuco. E isso vai fazer com que esses setores
né, da elite, eles vão insuflar também setores da camada média e setores populares para eles se rebelarem contra essa escalada conservadora no poder, tanto no Rio de Janeiro, no governo central, quanto na província, em Pernambuco. Certo? Ô, Ronaldo, e dessa rebelião, né, o que sai de fato? Né? Ou seja, quais são as propostas desse movimento? Aí vocês têm que lembrar de um manifesto que esses rebeldes vão escrever, chamado Manifesto Manifesto ao Mundo, certo? O que eles vão colocar, Ronaldo, nesse manifesto? Eles pedem principalmente, né, liberdade de imprensa, certo? Pedem também voto livre para todo brasileiro, liberdade administrativa para as províncias. Olha só, certo? Eles falam de quê, portanto? Eles estão falando de federalismo. Eles pedem também a extinção do poder moderador, certo? Que era fonte do autoritarismo, de centralização política, não é isso? O que mais? Eles pedem também garantia, isso é coisa quase que ufânica, né? Quase que poética, garantia de trabalho para todo o povo brasileiro. Então, pelo próprio conjunto de propostas, você vê que ele traz em si, né, uma gama variada de participações sociais, no caso, né, de demandas sociais e políticas, nesse caso, de setores populares, de camada média e também da elite local. Uma coisa que chama atenção, evidenciando, né, a liderança da elite nessa rebelião, certo? É que, efetivamente, não se fala, não se questiona o trabalho escravo. Você não pega aqui no ideário, né, o questionamento da escravidão, e muito menos o questionamento da concentração de terras. Embora exista a camada popular, né, essa camada não tem forças para fazer valer o que talvez fosse a demanda principal, né, que era a luta pela terra. Tá? E uma outra coisa que é importante também nessa questão da revolta praieira, que ela é a última grande rebelião desse período, interno, no caso. Né? A última rebelião que tem participação popular, que tem uma certa importância, significado, né, para aquelas camadas que pleiteavam, que se rebelavam contra esse poder central. Então, se já em 1845 você pega a pacificação da Guerra dos Farrapos, em 1848 você pega a pacificação desse movimento pernambucano. Aí você fala de uma maior tranquilidade para se consolidar internamente a política desse império. Correto, moçada? Uma outra coisa para fechar esse período é o chamado parlamentarismo às avessas. Ronaldo, o que vem a ser isso? Dom Pedro ele se toca, né, e isso é muito famoso nas rodas de história, né, os dois partidos da época, os liberais, né, os Luzias e os conservadores, os saquaremas, eles, na verdade, representavam, né, os interesses da elite agrária brasileira. Né? Então, se fala, olha, cara e coroa da mesma moeda, 6 e meia dúzia, farinha do mesmo saco. Certo? Tanto é que tinha uma frase famosa na época, nada mais conservador do que um liberal no poder e nada mais liberal do que um conservador no poder, ou seja, tudo é a mesma porcaria. Sabendo disso, Dom Pedro vai falar, para que eu vou ficar queimando pestana, né, arrumando briga interna, me aproximando de um dos dois? Eu vou criar uma ordem política onde eu fique alternando sobre a minha batuta esses dois partidos no poder. E eu vou distensionar a política interna do país. E é exatamente isso quando, em 1847, ele cria um parlamentarismo. Certo? Na prática, o que é isso, Ronaldo? Ele vai criar um cargo de chefe de gabinete, né, entre aspas, de primeiro-ministro, só que tem uma questão interessante, né? O poder moderador não é extinto, portanto, o poder, na verdade, está na mão de Pedro II. Né? Ele que escolhia o chefe desses ministros do gabinete. O primeiro-ministro não era escolhido pelos seus pares, ele era escolhido pelo chefe do executivo, ele era escolhido pelo imperador. Aí, para diminuir a tensão, o imperador dava prerrogativa para que esse chefe de gabinete, esse primeiro-ministro, escolhesse os outros ministros. Mas, na prática, quem poderia dissolver também esse gabinete ou esse ministério era o imperador. Portanto, na verdade, o imperador ele está brincando de marionete, ele está exercendo seu poder.
está existindo uma alternância desses partidos, entre aspas, no poder, mas tudo isso com a anuência do imperador. Portanto, é uma artimanha, é uma estratégia de pacificação, certo? Não vai polarizar entre os dois partidos da época, né? E eles vão se alternando no poder. Quando Dom Pedro achava por bem interferir e exercer o seu poder pessoal, ele fazia isso sem sombra de dúvidas, sem a menor cerimônia, certo? Portanto, se você comparar com aquele parlamento clássico da Inglaterra, né, não é parlamento, de fato, porque o que fica evidente é o poder soberano do imperador através do quarto poder, do poder moderador. Por isso que a rapaziada vai chamar esse parlamentarismo de parlamentarismo às avessas, certo? Né? Era um parlamentarismo de fato? Não. Friso, era uma estratégia utilizada pelo imperador para acabar com a tensão política interna, para pacificar. Isso era interessante depois daquele período, né, que vinha desde o primeiro reinado. Lembra? Quando desde 1824 as elites locais, setores políticos, sociais e econômicos do Brasil se rebelavam contra aquela característica centralizadora, a outorga, desculpem, da Constituição de 1824. Essa tensão política, essa crise, se verificou também no período regencial, principalmente através das várias rebeliões ocorridas no período, e como eu falei para vocês, né, essa tensão ela vai ser, entre aspas, vencida nessa primeira fase do segundo reinado, que se estende de 40 a 1850, certo? Lembrando, como mesmo? Através desse parlamentarismo fajuto, às avessas, né? Onde o imperador brinca de alterna, brinca não, ele alterna de fato esses partidos no poder, né? E ele acaba efetivando a sua autoridade, seu autoritarismo, seu poder, né? Quando ele consegue debelar aquela rebelião praieira em Pernambuco. Certo, moçada? E agora, né? Depois dessa aula, na verdade, nós falaremos de um avanço econômico do Império, que se estende de 1850 a 1870. Mas não vamos ficar com pressa não, tá? Faremos isso na próxima aula. Valeu, galerinha? Abração para todos vocês. Tchau, tchau, rapaziada. Tá chegando próximo, hein? Retorno tá aí marcado, tá certo? Abraço para todo mundo, galera.